Olá, você que nos acompanha no Instituto Lula, bem-vindo, bem-vinda. Este é o debate, a série de debates a respeito das novas e velhas desigualdades na era digital. Meu nome é Luiz Vitagliano, eu sou colaborador do Instituto Lula e trabalho no sentido de proporcionar que esses editais e esses debates aconteçam. Além do edital, você pode encontrar nos livros publicados e nos artigos que estão presentes no site do Instituto, alguns desses resultados em forma de artigos. O primeiro resultado foi um artigo, esse debate, digamos assim, é uma contribuição multimídia a esse estudo que saiu em forma de texto. Bem-vinda, Raíssa, Conrado. Queria agradecer também à professora Maria de Lourdes Paixão por aceitar o nosso convite como debatedora externa. Então, sem mais delongas, passar a palavra ao Jorge, que conduzirá esse debate, e agradecer a presença de vocês, o acompanhamento, e dizer que esse debate de hoje faz parte de uma série, né? Então, se você quiser acompanhar e ter informações, curta as redes sociais, curta o canal do Instituto Lula, que essas informações serão transmitidas a você. Jorge, a palavra é sua, muito obrigado, um prazer recebê-los aqui. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo se compõe de webinários para apresentação e debate de estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto realizou no final de 2021 e que agora estão em sua etapa final. Esses estudos e pesquisas, em linha com os propósitos do Instituto, procuram contribuir para o esclarecimento e solução de problemas relacionados ao desenvolvimento nacional, à redução das desigualdades e ao progresso social, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Entendemos que esse momento agora, esse momento do webinário, será um momento muito oportuno para os autores desses textos, dessas pesquisas, né? Recebam comentários e críticas e sugestões sobre seus trabalhos. Eu sou Jorge Abraão de Castro, sou doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador e também pretendo fazer alguns comentários aos estudos e pesquisas apresentados. Hoje, o nosso webinário terá como tema Movimentos Identitários na Era Digital, Desigualdades e Estratégias de Combate à Pobreza no Brasil. Será apresentado por Raíssa Conrado Biriba, doutoranda no programa de pós-graduação em dança da Universidade Federal da Bahia, membro do Grupo Gira, Grupo de Pesquisa em Culturas Indígenas, Repertórios Afro-Brasileiros e Populares da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. E será comentado e debatido pela professora Maria de Lourdes Barros da Paixão, líder e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Linguagens da Cena, Imagem, Cultura e Representação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutorado no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia e no The New York Public Library for the Performance Arts, pesquisadora de dança em mediações tecnológicas para a cena contemporânea, professora associada do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Raíssa está em Cuba, né, e por isso estamos... desculpe se tiver algum problema de continuidade, porque a internet em Cuba tem algumas descontinuidades. Acho que é importante. Então, se tivermos problemas técnicos, eu espero contar com a compreensão de todos que estão nos ouvindo agora. Considerando essas dificuldades, né, gostaria de passar a palavra à Raíssa para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho e depois os comentários da professora. Por favor, Raíssa, fique à vontade, o microfone é seu, desde Cuba. Olá, boa noite, vocês estão me ouvindo? Bom, também já vou começar pedindo desculpas, caso aconteça alguma queda aqui na conexão. Estou falando aqui de Havana, Cuba, e enfim, né, também diante de todos os meios, é mais complicado acessar essas plataformas digitais, acessar essa era digital. Então, já vou aqui pedindo licença para iniciar minha fala. Eu sou Raíssa Biriba, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA,
Também sou mestra em Cultura e Sociedade pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA, e sou integrante do grupo de pesquisa em culturas indígenas, repertórios afro-brasileiros e populares, o grupo GIRA, da UFBA, da Escola de Dança da UFBA. Bom, a temática que eu propus que se transformou no artigo intitulado Movimentos Identitários na Era Digital, Desigualdades e Estratégias de Combate à Pobreza no Brasil, para o Instituto Lula, se propõe a discutir de que forma os movimentos identitários que eclodem na atualidade contribuem para se repensar as estratégias de combate às desigualdades e pobreza no Brasil. Isso considerando, né, a influência da era digital, tanto na eclosão desses movimentos, quanto para a própria organização política desses movimentos, a sua produção ideológica, que é potencializada hoje pelo espaço das redes, né, que tem dado voz a esses movimentos, ampliado, expandido a voz a esses movimentos identitários. Com relação à temática das desigualdades, por muito tempo, essa temática foi discutida pelo viés socioeconômico, e esses movimentos identitários, eles também nos ajudaram a repensar essa problemática das desigualdades quando se começa a articular os conceitos de raça, classe e gênero, né? A interseccionalidade desses fatores de raça, classe e gênero como marcadores das desigualdades sociais e, consequentemente, para a produção das condições de pobreza, de violências e discriminações que acometem majoritariamente a população afrodescendente e indígena, mas também esses grupos identitários, né? Então, quando uma pessoa ela é mulher, negra, lésbica ou transexual, ela acaba sofrendo as consequências dessas desigualdades sociais e dessa condição social no Brasil que a gente tem ainda no século XXI. Então, é nesse sentido que a gente considera que as identidades sociais ou socioculturais, como também se chamam, porque esses grupos estão atrelados às dinâmicas das culturas globais, das culturas locais e globais, essas identidades sociais têm proporcionado um caminho para se pensar essas desigualdades sociais no Brasil, na luta desses movimentos, né? Então, quando esses movimentos eles passam a discutir as questões sobre o racismo, sobre as identidades negras, as identidades LGBTQIAP+, as identidades da pessoa surda, da pessoa cega, né? Eles têm contribuído, essa temática das identidades tem contribuído para olharmos para esse cenário de desigualdade de uma outra forma, não apenas socioeconômico, mas que incide mais sobre esses grupos. Bom, mas de que forma essa discussão está atrelada à questão da era digital, né? Que a gente vive hoje? Na perspectiva de alguns autores, como Abel Pietro, Héctor Dias Polanco, Carlos Rojas, e outros autores também da epistemologia latino-americana e decolonial, eles vão considerar que o contexto da era digital é marcado pela essa discussão da globalização e mundialização, que simboliza, na verdade, a expansão do mercado cultural mundial. Então, a globalização na verdade, um momento de crise do capitalismo, em que ele passa a ultrapassar as fronteiras territoriais a partir da busca por novos consumidores em outras partes do mundo e a partir desse capital cultural que surge dessas identidades, que surge das necessidades do indivíduo. Então, o espaço... E quando a gente vai avançando, né, para o que a gente conhece como era digital hoje, com a evolução e desenvolvimento das novas tecnologias da informação, das redes sociais, essa expansão do mercado, essa passa a estar atrelada
o espaço virtual passa a fazer parte da vida dessas pessoas, né? Então, passa a estabelecer uma relação de construção da imagem, de construção do selfie, e a gente vai se tornando cada vez mais atrelado a essa necessidade desses produtos culturais que são criados a partir desses discursos identitários. Então, que são baseados em estereótipos. Então, começa a criar produtos para o cabelo da mulher negra, começam-se a criar outros tipos de produtos a partir de estereótipos, de imagens construídas sobre a hipersexualização do corpo da mulher, do corpo travesti. Então, o espaço virtual passa a, digamos, a potencializar esse mercado, enfim, né, favorecendo os interesses das grandes corporações, e isso vai incidir, claro, quando a gente tem uma expansão grande do mercado, na produção da pobreza, no aumento da violência e, enfim, no aumento da desigualdade social. Bom, partindo para de como essa discussão é tratada no artigo, a gente toma os movimentos identitários em voga na atualidade como objeto de estudo, que é o movimento das mulheres negras, o LGBTQIAP+, o anticapacitista e o indígena, considerando a explosão desses movimentos no século XX e XXI como um reflexo da crise capitalista mundial que inicia em meados da década de 70 e 80. É claro que esses movimentos eles surgem como socialmente organizados a partir dessa época em que acontece no mundo uma revolução cultural mundial, que é a Revolução de 68. Então, há uma eclosão de muitos movimentos de levantes populares da juventude contra os regimes antidemocráticos em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Então, digamos que isso acaba influenciando na eclosão da organização desses movimentos, né? Porém, a gente sabe que no Brasil, essa luta, e nos países que passaram por colonização, essa luta por superação dessas condições de pobreza e desigualdade, ela vem desde o período abolicionista, ou pós-abolicionista, né, em que, enfim, depois de uma grande diáspora africana para o Brasil, esse grande corpo humano afrodescendente é completamente deixado à margem da sociedade, e indígena também, que é completamente esquecido e invisibilizado, né, apagado, passa por um processo de pagamento muito grande. E então, esses movimentos, essas lutas identitárias, elas surgem muito antes dessa data de 60, 70, 80. Bom, então, o artigo ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte é intitulada Movimentos Identitários no Brasil e a luta antirracista, anticapitalista e antissistêmica. A gente faz um breve apanhado histórico de surgimento desses movimentos, enquanto socialmente organizados, mas a gente também destaca o pioneirismo do movimento negro na década de 30, com a Frente Negra Brasileira, mas também percebe que e também na articulação desses fatores de raça, classe e gênero como marcadores das desigualdades sociais e não como o fator socioeconômico, como se pensou há muito tempo. E uma coisa importante nesses momentos, que aí já atrelando a questão das identidades, é que a principal estratégia de organização política foi o fator do reconhecimento identitário. Então, o reconhecimento do movimento negro, o reconhecimento de ser negro, a partir da ideia de negritude, o movimento indígena, da ressignificação da ideia do ser índio, né, que antes, no Código Penal brasileiro, era o termo índio, né, o termo índio era utilizado para
inferiorizar pejorativamente essa população, e eles ressignificaram esse termo, e apesar das inúmeras nações que a gente tem no Brasil, Tupinambá, Tuxaua, enfim, das inúmeras nações indígenas que existem no país, eles ressignificam o termo índio e passam a dizer, não, somos indígenas, atualmente, né, somos indígenas, mas somos índios e necessitamos nos organizar para conseguir existir nessa sociedade. Então, a gente percebe que esse processo de reconhecimento identitário foi a primeira ou a principal estratégia de luta, de organização política desses movimentos. A gente percebe isso também no movimento LGBTQIAP+, até pelo próprio processo de evolução da nomenclatura, que começa com o movimento gay, depois passa para o movimento LGBT e por aí vai, LGBTQ, LGBTQI, e então, como essas populações elas vão se reconhecendo, né, as pessoas trans, as pessoas e por aí vai, para poder se organizar politicamente. E o anticapacitista, que passou por um processo muito difícil para se organizar devido a esse lugar da deficiência, né, que está completamente atrelado ao sistema capitalismo hegemônico. Então, eles passam a entender que a se afirmar hoje como anticapacitista, no sentido de combater esse lugar da deficiência como um lugar individual. Então, não, a deficiência é algo coletivo, não é que a pessoa deficiente ela é deficiente, não, existem, o sistema é que é deficiente, na verdade. Então, esse processo de reconhecimento identitário é muito importante para combater essas ideologias que estão à base do sistema capitalista. Então, a relação que esses movimentos possuem com a luta anticapitalista e antissistêmica é justamente no combate a essas ideologias. Passando para a segunda parte do artigo, que é intitulada Produção das Desigualdades na Era Digital, o local global das culturas contemporâneas e a sua influência na construção das identidades sociais, a gente inicia já considerando que o racismo como mediador dessas relações de desigualdade e pobreza, diante do histórico de exclusão e discriminação e apagamento da população afrodescendente nesse processo pós-abolicionista. Também a gente considera que a partir de 1989, quando começa esse debate da globalização e a potencialização da ideia da diversidade e das diferenças culturais, isso vai contribuir para que a gente para uma despolitização desse cenário de combate ao racismo, de combate à LGBTQI-fobia. Por quê? Esses discursos eles vão estar discursos sobre as diversidades, sobre as diferenças, então as redes acabam promovendo muito esses discursos e criando formas das pessoas se relacionarem com eles. Então, é como se esse espaço ele não contribuísse para como é que eu posso dizer? Ele não contribuísse para a gente olhar para a realidade que passam essas populações, né? Na medida em que há um pensamento de mercado em que a diversidade, as diferenças, olha o cabelo crespo, olha... Então, as pessoas começam a consumir esses discursos, a consumir esses produtos, né? Mas a realidade é outra. As condições de pobreza e desigualdade continuam e aumentam, né? Na medida em que aumenta-se o capitalismo, aumenta-se o mercado, a exploração capitalista, a exploração de recursos naturais,
e isso vai afetar, de fato, as condições sociais. Passando para a última parte do artigo, que se chama Estratégias de Combate às Desigualdades e Pobreza no Brasil, uma perspectiva dos movimentos identitários brasileiros, a gente traz a voz dessas representatividades, que são ativistas ou ativistas acadêmicos ou pessoas que fazem parte dessa luta nesses movimentos ou que fizeram parte, e para debater essa temática, né? Quais seriam as estratégias de combate à desigualdade e à pobreza no Brasil desses grupos? Bom, a gente trouxe a Glicéria Tupinambá, que é indígena Tupinambá de Olivença, ativista do movimento indígena e das causas relacionadas à mulher também, né? Na ONU. E ela considera que a principal estratégia atualmente do movimento indígena é a retomada pelo território, e a retomada do território significa para a população indígena a sobrevivência da população indígena, mas também a preservação dos bens naturais e, enfim, do patrimônio natural brasileiro e cultural também indígena, na medida em que a população indígena ele tem isso como princípio e que a cada dia os governos têm se afastado, né, desse lugar da preservação, desse lugar, enfim, não está muito mais interessado aos interesses econômicos, né? E isso vem a cada dia destruindo o nosso patrimônio brasileiro. Então, essa estratégia de retomada do território indígena não é apenas para a sobrevivência da população indígena, senão para também a preservação do território nacional. A gente teve como representatividade do movimento negro a pesquisadora e ativista Ana Célia da Silva, que é pedagoga, também foi professora da Universidade Estadual da Bahia, tem livros publicados sobre a questão das relações étnico-raciais, principalmente com relação à criança, ao desenvolvimento da criança, da juventude, e ela acredita que a principal estratégia seria o combate a essas ideologias dominantes e uma política de educação pela via da educação. Inclusive, nos livros dessa autora, ela fala de como o movimento negro atuou no âmbito da educação para conseguir algumas conquistas, como a questão das ações afirmativas, as cotas raciais. Então, esse movimento de empoderamento também a partir de instituições culturais, como os blocos afros na Bahia, né? Com destaque para o Ile Aie. Então, esse também simboliza o caráter educativo dos movimentos culturais e identitários brasileiros e afro-brasileiros. E no movimento anticapacitista, a gente trouxe a antropóloga e ativista Anaí Guedes de Mello. Ela fala que a principal estratégia do movimento é combater a lógica capacitista do capitalismo. Então, essa lógica que seleciona corpos em detrimento de outros. Então, o corpo das mulheres negras, deficientes, LGBTQIAP, indígena, gordo, são os que possuem menor valor no mercado. Então, é necessário combater essa lógica das capacidades. E do movimento LGBTQIAP+, a gente teve a presença e contribuição do pesquisador e artista da performance Ian Habib, que considera necessário combater a ideia da diferença como lugar das minorias, porque na medida em que a diferença é o outro, a diferença está o outro do sistema, né? Então é como se fosse um lugar fora da normalidade. Então é necessário combater essa lógica das diferenças e proporcionar mais políticas de acesso a esses grupos sociais às universidades, sobretudo, para que a gente possa começar a mudar essa forma de pensar no Brasil, né? E, bom, para finalizar, nas considerações finais, diante de todo esse debate e da contribuição desses ativistas e pesquisadores,
Eu acredito no fomento a uma política de educação antirracista, anti-LGBTQIAP+, fóbica, anticapacitista e feminista, que considere a influência do espaço virtual nas nossas vidas e a incidência das redes na produção das desigualdades. Eu acredito também, concordo com a perspectiva desses autores e ativistas que consideram o caráter educativo desses movimentos identitários e que a gente precisa se aproximar cada dia mais desses movimentos, estudar esses movimentos também, a história desses movimentos, nas universidades, nas escolas, né? E estar presente também na luta. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a escuta de vocês e aguardo as contribuições. Obrigado, Raíssa. Você cumpriu os seus 20 minutos. A gente pede desculpas pelas dificuldades técnicas que nós estamos passando. A imagem está um pouco mais lenta do que a fala, mas o importante é que deu para te ouvir perfeitamente. Vou passar a palavra agora à professora Maria de Lourdes, né, para que ela possa fazer a sua fala e depois voltando para você, Raíssa. Tá bom, professora? Por favor. Boa noite a todos e todas, todes, né? Eu vou me apresentar, eu sou uma mulher de pais negros e brancos, tenho os cabelos cacheados, a minha pele é considerada clara, mas eu não sou uma mulher branca, eu sou uma mulher negra. Eu sou professora de duas instituições, duas instituições federais, uma eu atuo na graduação, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Artes, junto ao curso de licenciatura em dança, no Rio Grande do Norte, né, na Federal de Natal, e uma outra é a Universidade Federal da Bahia, do qual eu estudei lá, também me formei em coreógrafa, e hoje eu retorno, né, há 2 anos, retorno como professora permanente do programa, entrei como colaboradora permanente do programa de pós-graduação em dança, orientando mestrado e doutorado. E, para mim, é uma honra estar aqui compartilhando, trocando com esses inscritos da Raíssa, que também eu tive o prazer de estar comigo em algumas disciplinas do doutorado. Eu vou iniciar, vou ser breve, cumprir os meus minutos, os meus 10 minutos, e vou me atentar muito à construção do artigo, né, no sentido de contribuir em algumas questões, e principalmente, mas antes de tudo, né, parabenizar mesmo, assim, eu acho que é um artigo complexo, acho não, tenho certeza, é um artigo complexo, maduro, intenso, porque ele traz questões, né, para a gente pensar a era digital dentro desse arcabouço desses movimentos identitários, e o que é inclusive e o que é que exclui, que é excludente nesse arcabouço, né? Primeiro, eu acho que o artigo traz essa perspectiva, a perspectiva de incluir esses movimentos identitários desde o movimento negro, né? E interessante que você faz assim um apanhado, a Raíssa faz um apanhado histórico desses movimentos, situando o leitor dentro de um marco temporal, que eu acho muito interessante, né? Da temporalidade, de quando começam esses movimentos, para onde esses movimentos, o que deságua depois, o que reverbera depois, hoje, na contemporaneidade. Então, parabenizo por essa construção madura desse pensamento crítico e reflexivo, que é o pensamento de um pesquisador. Tá? Então, isso aí, para mim, já é um fato que me surpreendeu muito, olhando para a sua idade, né? A sua juventude, e o fato de você também vir de uma... quando eu digo juventude, é no sentido assim, do tempo que você tem de maturação das coisas, né? Que é diferente do meu, da sua mãe, do professor que está aqui, e que, de repente, você faz um artigo maduro, um artigo político, um artigo crítico e reflexivo, e que, às vezes, a gente não vê isso em outras esferas que não cabe aqui citar. Né? Como você me conhece, Raíssa, eu sou muito crítica, então eu tenho que me conter. Vamos lá. Nesse seu primeiro... vou chamar a atenção de uma forma geral.
Eu acho que o seu artigo é muito maduro em todas as questões, mas tem algumas lacunas que eu vou apontar para que você possa pensar sobre isso. Não quer dizer que você deva adotar, né? Quando você faz referências aos pesquisadores, aos autores de língua estrangeira, se recomenda, tecnicamente, que quando a gente traduz, né, na outra língua, já que nós estamos aqui, eu quero contribuir, que você coloque uma nota de rodapé, porque dá para o leitor o sentido de verificar a tradução, né? É claro que na BNT não é clara, não é muito clara em relação a isso, ela orienta sobre isso, mas é interessante porque a tradução é, salvo engano, pelo que eu entendi dos autores que você cita, são autores em espanhol, né? E que é interessante que a gente tenha isso no link, quer dizer, uma nota de rodapé que você explica e a gente verifica se essa tradução é condizente com o que você está dizendo. Isso porque a gente, como pesquisador, faz isso nas revistas qualificadas e tudo mais. Então, essa é uma recomendação que eu faço, que eu acho que o seu artigo ganha mais substâncias quando você cita o Aníbal Quirrano e outros mais que você vai traduzindo, né? O Rojas e tal mais. Rojas, né? Então, assim, eu vou me ater agora no primeiro, isso é uma questão geral do artigo, que você tem que fazer isso em todos, né? Em todos esses autores. Nos movimentos identitários no Brasil e a luta antirracista, anticapitalista, antissistema, quer dizer, o primeiro núcleo que você discute, quer dizer, vamos dizer assim, né? O primeiro subtema do seu artigo, eu acho que você discorre muito bem, cita o Unanga e outros autores que são interessantes, traz o Código Penal, né? Você vai fazendo assim um levantamento histórico para jogar a gente para o segundo eixo temático. E aí, quando a gente entra nesse segundo eixo, a gente já consegue entender, né? Eu vou pegar aqui rapidinho, porque eu não quero me passar do tempo, né? Quando você vai falar da produção da desigualdade na era digital. Quer dizer, eu só posso compreender o que é essa produção das desigualdades na era digital, a partir do momento que eu entendo como se construiu, como se deu a construção do país, do Brasil. Como é que se deu a construção de se pensar essas categorias, essas diferentes categorias humanas, né? E aí eu fiz como uma coreógrafa, eu coreografei o seu texto. Eu entrei no seu texto dançando. Eu entrei no seu texto, eu sempre digo para os meus alunos, não é diferente quando eu faço isso em qualquer nível de graduação ou pós-graduação. Eu sempre procuro ler o texto dentro daquilo que me cabe como uma professora do campo das artes. Então, eu não entro para ler o texto como uma antropóloga, que eu não sou. Eu não entro para ler o texto como uma etnóloga, que eu não sou. Eu sou uma pesquisadora da dança. Eu sou uma pesquisadora das artes. Eu penso os diferentes contextos, mas mergulhada no meu campo. Então, quando eu entro no seu texto, eu entro querendo dançar. Dançar com as palavras, dançar com os temas. Porque esses temas são temas do corpo. Esses temas são temas do corpo. O corpo não é o corpo e a dança, não é o corpo e o movimento identitário, não é o corpo e o negro, não é o corpo e o índio, não é o corpo e o raio. É o corpo, este corpo, sem separação, porque eu penso e existo, eu não penso logo existo, não vejo esse corte cartesiano aí. Então, eu só posso entender com o corpo de uma mulher negra, universitária, professora, né? Como é que se dá, como é que eu penso esse texto dentro do campo artístico? Eu acho que o seu artigo abre um leque aí para a gente pensar. Como são essas lutas identitárias dentro das pessoas da dança? Como eu chego nas pessoas que dançam? Quer dizer, eu acho que o seu texto permite a gente fazer como dizer assim, uma elipsoidal, né? Uns movimentos em curvas. Eu acho isso muito legal, né? Então, foi assim que eu me debrucei sobre o seu texto. E aí, quando você fala dessa produção da desigualdade na era digital, eu marquei em vermelho algumas coisas aqui, para mim, para depois ter a oportunidade de conversar com você futuramente, né? Como eu construo isso e como é que eu vejo a era digital. Ontem me chamou a atenção uma reportagem de um menino que estava em Recife, numa loja, né?
e queria fazer o trabalho dele escolar. O vendedor percebeu que ele estava fazendo o trabalho dele escolar no computadorzinho, no tablet da loja. Chamou a atenção do vendedor que aquele menino não tinha aparelho em casa, por isso que ele ia para a loja e ficava anotando as coisas, fazendo a pesquisa lá, sei lá, nos sites, alguma coisa que ele estava lá investigando, né? E aí a reportagem sai, né, dizendo que a Samsung deu, eu não devia falar aqui, mas estou falando, pode cortar, mas foi a marca que saiu. E eu fiquei aqui pensando no seu texto, que eu já estava relendo ontem à noite, eu disse, nossa, mas é aquilo que está no texto da Raíssa, né? Quer dizer, de repente se pega uma pessoa que está à margem da sociedade, um menino que devia ter o direito de ter um tablet, um computador e uma internet de qualidade, e aí se pega aquilo, se individualiza, né? Então aquele menino, ele vira destaque e a empresa, e seja lá quem for, fica de não termo mais assim, que eu vou ficar muito à vontade aqui para falar, tipo irmã Dulce, né? Então fez o bem e está tudo resolvido. Não está, né? Não está. Porque esse menino não deveria estar na loja fazendo isso, porque é dever público que ele tenha um computador, um tablet, e as condições para que ele possa estudar. Isso é dever, responsabilidade pública, é política pública, né? Mas aí fica todo mundo, ai, que lindo. Aí começa a mandar cartinha, começa a chover de coisa. Porque é uma ingenuidade, né, que a gente tem, assim, que eu acho que é ingenuidade mesmo, que a gente precisa trabalhar na gente, né? Claro que foi uma boa ação do vendedor, chegou lá, mas também a propaganda que teve da empresa, né, foi muito maior que isso. Então, assim, e que bom que o menino ganhou o tablet, eu não estou dizendo que não foi bom, né? Que bom que ele ganhou, mas é preciso que essa ação seja uma ação pública, efetiva, e aí cai essa questão que eu estou falando aqui, né? Cai nessa, quer dizer, ao mesmo tempo que a era digital engloba uma série de movimentos, inclusive atinge, botou a internet lá na favela, botou a internet, mas ao mesmo tempo exclui, inclusive na própria universidade a gente vê isso, alunos que não têm rede, alunos que estão na aula e cai. Professor, eu tenho que desligar agora porque acabou o dinheiro do celular. Na própria universidade, nos institutos de artes, os alunos fazem isso, né? Então, quando a gente vê, quer dizer, a coisa não é tão, quer dizer, não se alcançou não teve um alcance ilimitado, não teve um alcance inclusivo isso, né? Muito pelo contrário, isso invisibiliza, na verdade, visibiliza algumas coisas, invisibiliza outras, e na maioria das vezes, diante do que a gente está vivendo, exclui, né? A gente precisa ter políticas inclusivas e igualitárias, né? Então, isso é o ponto forte. Já estou caminhando aqui para fechar. Num segundo momento, né? Que aí a gente deságua aí para. Quer dizer, se eu não tenho uma mídia digital, não tenho uma amplitude disso, eu vou continuar com aqueles grupamentos, tanto das pessoas que são consideradas minorias, até por categoria de exclusão, você considera como minoria, grupos minoritários, isso é proposital, né? Que, na verdade, não é para ser chamado de minorias, né? É para se estabelecer mais ainda a diferença, isso você deixa claro no seu artigo, que eu acho fantástico, e aí você recai nessa questão que você aborda, que é a estratégia de combate à desigualdade e pobreza no Brasil, com a perspectiva dos movimentos. Quer dizer, quais são essas perspectivas? Né? Quando a gente observa, por exemplo, o caso desse menino que eu citei pensando no seu artigo, porque é como eu digo, eu não posso ler um artigo parado, o artigo é dinâmico, eu leio o artigo para pensar o que está no mundo, e aí, de repente, ontem tem essa reportagem, digo, gente, caiu como exemplo, né? É um exemplo vivo. Eu fiquei, nossa, que maravilha. Aí fiquei dançando aqui, né? Porque eu fico dançando, eu fico debochando do mundo, porque senão eu morro. Então, assim, aí essa questão me leva a pensar que há um aumento mais ainda da força desses movimentos em função das desigualdades. Elas ficam potencializadas, embora haja sempre uma tentativa de arrefecer isso. Mas o que me surpreende é que nos momentos mais difíceis, mais agudos, esses conjunto de pessoas se lutam, se criam mais nucleações disso.
é o que me parece, né? O que eu tenho visto dentro dos movimentos dos povos originários, não é? Com as digamos assim, investidas contra esses povos, com as violências, com tudo mais, com os negros. Hoje as pessoas estão denunciando mais, né? Entra no lugar, fica olhando, seguindo, e mortes e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo é que também esse movimento contra os ativistas, contra nós que lutamos por alguma coisa que está desigual dentro da sociedade, ou que é considerado à margem da sociedade, parece que reverbera e se multiplica em outros movimentos, em outras nucleações de luta, né? Seja no campo das artes, seja no campo dos direitos humanos, seja no campo, em outros campos, inclusive do conhecimento mesmo, né? E aí, essa eu não vou me ater muito aqui, porque é muita coisa, o seu artigo é muito grande. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu anotei muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. É isso mesmo. E essa questão da era digital, né? Dessas desigualdades que a gente percebe, dessa tentativa de trazer para você uma coisa e dizer assim, olha, mas nós já resolvemos o problema. Eu me lembro de um autor também, não sei se você chegou a ver, Raíssa, é o menino da Facom. Ele escreveu um livro muito interessante, o título é muito provocador, o Fernando Conceição. Me lembra um comentário do Habib, do Ian, na live que você faz, convida essas pessoas, a Ana Célia, a Tupinambá e o Ian, e eu estava presente lá, né? E Ian fala assim, mas individualiza e escolhe aquela pessoa para representar uma coletividade, quando na verdade não é bem isso. Me lembra o livro do Fernando Conceição, né? Que é um autor que escreveu um livro muito provocativo, que ele diz assim, não adianta elogiar a beleza do negro, o negro é lindo, ai, que mulheres lindas. E, inclusive, a fala é assim, que mulher negra linda, né? Por que tem que ter mulher negra linda? O negro é lindo, o negro é isso, o negro é aquilo. Aí, de repente, na hora do emprego, na hora das oportunidades, não é o negro que é tão lindo, não é a comida que é tão maravilhosa, a comida afro, a comida, sabe? Então, é impressionante como esse mercado capitalista global faz. Ele toma para si essas lutas, ele embarca nessa, né? E depois ele devolve para você como se já tivesse resolvido o problema, porque ele deu destaque a uma pessoa, ou duas, ou três, ou um grupo pequeno. Então, você representa aquele grande universo que não teve oportunidades. Então, o seu artigo deixa muito claro isso, faz uma crítica contundente a isso, né? Então, assim, meus comentários são comentários muito gerais, mas está tudo anotadinho aqui, se você quiser. Está tudo em azulzinho, em corzinha, que eu adoro as cores, né? Para depois, né? Eu vou tudo rosinho, os alunos ficam, professora, que cor é essa? Eu digo, a cor é essa vermelha, porque o negócio está pegando fogo. Azul é porque está tudo azul. Né? Mas aí eles dão risada. Então, assim, mas eu fico muito feliz, né, de ver um artigo tão político mesmo, né? Ideológico, ideológico, político ideológico, e verdadeiro, né? Porque o que você está dizendo, não está dizendo nenhuma mentira ali. Né? Então, assim, parabenizo e finalizo dizendo que continue. Tem também alguns comentários também daquelas regras, tudo da BNT, comentários técnicos das citações de 3 linhas, né? Que tem uma outra forma de fazer e tal, que eu acho que pode ainda enriquecer mais ainda o seu trabalho, porque você faz citações de 3 linhas muito interessantes, as citações que você faz de vários autores, algumas que você traduz, tradução sua, e outras que não são traduzidas, mas que têm, algumas estão corretamente colocadas dentro da norma da BNT, e outras parece que fugiram um pouco, né? E aí você pode ajustar essas questões técnicas, que eu acho que o seu artigo fica mais potente dentro do espírito científico, dentro de uma produção científica de peso, de excelência, né? Então é isso. Parabéns mais uma vez e desculpe se eu passei um pouquinho. Obrigado, professora. Obrigado. Não, foi ótimo. Eu acho que esse é o momento mesmo para comentar o artigo e eu acho que a Raíssa, depois, ela vai fazer o comentário agora,
E esses detalhes a senhora pode mandar depois para ela poder incorporar ao texto e tudo mais. Acho que é para isso que nós estamos aqui. Raíssa, por favor, faça seus comentários às provocações da professora. Bom, é agradecer mesmo. Assim, não tenho muito o que dizer, mas eu, enfim, né, depois que passou um tempo, eu reli o artigo, eu acho que ficaram algumas lacunas mesmo, como a professora comentou, que, que, que enfim, né, que talvez pode ser resolvida com questões técnicas, mas também preparando a apresentação que eu fiz hoje, eu acho que também isso vai. Tenho vontade de afinar um pouco mais algumas partes do artigo, sobretudo esse link, né, com a era digital, que é uma discussão bem complexa. Eu tentei deixar no artigo de uma forma mais fluida, mas é porque realmente é uma discussão complexa, então eu acho que eu vou tentar deixar ela um pouco mais suave, né? Acho que, como a professora falou, algumas citações, né, são essas que são, na verdade, a parte das citações estrangeiras, desses autores latino-americanos que tratam dessa questão, então eu acredito que eu posso dançar um pouco mais com essa parte e deixar mais fluido ainda o texto. Essa parte também eu agradeço muito enfim, né, pelos comentários da professora, essa parte do histórico dos movimentos, né, eu tive ajuda também, né, das pesquisadoras da UFBA, agradecer também a professora Lourdinha Paixão, que esteve presente mediando a mesa que a gente propôs pelo grupo de pesquisa com a temática do artigo. Então, a gente fez reuniões, discutiu juntas as perguntas que iriam ser feitas na live, e isso me ajudou muito a encontrar mesmo, a me encontrar com a temática, me apropriar da temática do artigo, né, que são essa relação dos movimentos identitários com as desigualdades, com a pobreza e com a era digital, que está realmente tudo interligado. Então, agradecer mesmo, para mim foi uma experiência muito engrandecedora, eu que estou nessa fase de doutoramento, no programa de pós-graduação em dança da UFBA, pensando políticas de cultura, sob um viés socialista. Então, essa discussão, né, tem me ajudado muito a me formar enquanto pesquisadora. Enfim, agradeço muito a oportunidade dada pelo Instituto Lula de propor essa temática, de acreditar que seria possível dar conta. Jorge também falou, você vai dar conta? São muitos movimentos. Como é que vai ser essa história da pobreza? Como é que vai ser a história da desigualdade? E, enfim, também teve um olhar muito cuidadoso com o meu texto, que me ajudou também a afinar cada dia mais essa discussão. E, olha, tem que ser uma discussão que as pessoas possam ler, acessível. Eu estou falando também de acessibilidade, precisa ser uma discussão acessível. Então, eu acho que eu ainda tenho um tempo agora também para dar uma outra revisão nesse texto, para torná-lo mais ainda acessível. Esse histórico dos movimentos, para mim, também foi muito importante, apesar enfim, estar presente em algumas lutas, enfim, a partir de questões familiares, a partir da própria UFBA, que até é protagonista, né, em algumas dessas lutas. Me debruçar sobre esse histórico foi muito importante. Eu acredito de verdade que a gente precisa se aproximar desses movimentos. Não é à toa, né, que eles estão aí a cada dia ganhando mais força. E eu acho que é isso. Agradecer mesmo. E agora, essa etapa final, espero conseguir entregar um trabalho de excelência para essa temática, né, que foi proposta pelo Instituto Lula, que é identidades, lutas e organizações políticas. Então,
estou aqui presente. Em geral, eu estou fazendo uma pergunta, né? Assim, até para provocadora, sabe? Focado um pouco no trabalho de cada um. Eu até vou mudar minha pergunta, para não derrubar de novo, entendeu? Bom, você, na conclusão, você fala de repensar soluções de combate à pobreza e desigualdades, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento agora onde é possível que a gente tenha mudanças no Brasil de forma adequada. Mas o que é esse repensar? Qual a ideia que você tem de repensar para incluir de forma adequada essas lutas identitárias num novo soluções de combate à pobreza e desigualdade? Bom, eu vou de acordo com esses ativistas e pesquisadores quando eles colocam o viés da educação, né, para se repensar essas estratégias. Agora, que educação seria essa, né? Então, né, dentro da perspectiva dos movimentos identitários, seria uma educação para as relações étnico-raciais, enfim, uma educação anti-homofóbica, anticapacitista, feminista. Isso eu já tratei no artigo. Mas como seriam essas políticas de fomento? Será que seriam apenas nas escolas? Será que seriam... Então, aí já no meu lugar de artista, né, eu acredito também que as artes, um país como o Brasil, que tão rico em recursos naturais, tão rico em culturas diversas, realmente plurais, a gente não tem... Eu vi que, inclusive, o presidente Lula tem falado muito numa revolução cultural. Eu estou aqui em Cuba e o que permitiu uma revolução socialista foi uma revolução cultural. Então, foi uma política de incentivo à leitura, foi uma política com fé. Aqui, em Cuba, os livros custam nada, centavos. Eu comprei, aqui eu já tenho uma biblioteca de mais de 80 livros, que eu gastei R$ 60. Então, assim, o conhecimento no Brasil ainda é inacessível. O Brasil é um país com tantos intelectuais, com tantas riquezas e com livros tão caros. Então, agora também com a era digital, a gente não tem acesso à era digital e os livros estão mais baratos, agora são os livros digitais, mas a gente não tem nem acesso à internet. Como é que as pessoas vão ter acesso aos livros digitais? Então, assim, eu acho que essa revolução, claro, mas em um país tão plural como o Brasil, né, com dimensões continentais, com a riqueza ecológica que tem o Brasil, a gente precisa sensibilizar as pessoas através das artes, realmente, das manifestações culturais. A gente precisa incentivar, voltar a incentivar muito esse lugar, porque as pessoas elas não têm a menor... hoje em dia, pouco tem a prática de preservação, né? Até na própria casa, as pessoas não separam lixo, as pessoas não levam seus filhos para ver, para se interessar por teatro, por dança. É isso, eu acho que esse incentivo a voltar a olhar para o Brasil, de fato, para esse grande quase continente, né? Eu vou chamar assim de continente, porque o Brasil tem dimensões continentais, esse grande território plural, cultural e com uma riqueza imensa. As pessoas precisam voltar a se conectar com isso, né? Enfim, e as artes um veículo para que as pessoas passem a ter a exercer mesmo essa prática de cuidar do seu próprio território. Eu acho que os povos indígenas, a luta indígena tem ensinado muito isso, né? Porque somente assim, se a gente depender das políticas governamentais, infelizmente, até que essa fase capitalista voraz termine,
a gente não vai... Eu não acredito que seja possível. Assim, infelizmente, eu lendo esses autores socialistas, né, eu não acredito que se possa construir uma revolução nesse momento de capitalismo tão voraz que estamos vivendo. Então, talvez se a gente incentivar ainda mais as artes, a leitura, a pluralidade cultural, as manifestações culturais brasileiras, enfim, né, olhar para essa educação que os povos indígenas oferecem também para para se preservar esse território que é o Brasil. Eu acho que a gente pode começar, sim, a transformar esse cenário, né, de desigualdade, porque todo mundo vai ser mais humano. Eu acredito muito nisso. Não sei se é pelo viés de um sistema, de um outro sistema, mas com certeza as artes têm um papel muito importante nesse cenário, tanto é que as primeiras medidas, né, desses governos autoritários é combater os artistas. Então, acabar com o Ministério da Cultura, transformar a cultura em negócio, né, e não colocar nesse lugar de negócio e não incentivar para que continue essas práticas aí. Bom, obrigado, Raíssa. Vou passar a palavra à professora Mariluz para fazer suas considerações finais. Depois volta a Raíssa e a gente fecha, tá bom? Por favor, professora. Bom, diante das considerações finais da Raíssa, né, eu também vou fazer as minhas breves considerações. Creio que o seu artigo leva a gente a pensar em algumas questões, e uma coisa que eu sempre tenho exigido dos meus orientandos é que eles, quando falam do ativismo, quando eles falam das lutas dos negros, dos índios, do LGBTQIA+, de todas as vertentes desses núcleos colocado à margem, né, nessa tentativa de colocarmos à margem, que a gente não esqueça que a gente está no mestrado, no doutorado, na escola de dança. Quando você escreve um trabalho que tem um fundo, uma consistência de análise política, de análise sociológica, de análise cultural, você não pode esquecer esse lugar que você está, que é um lugar de uma artista. Nós somos artistas. Eu sou docente, mas eu venho das artes. Eu ensino as pessoas a pensar artes, a fazer arte, a refletir essas dramaturgias, eu chamo de dramaturgias da vida, nas dramaturgias da arte. E aí eu penso que o seu artigo traz algumas questões, como essa relação, né, entre as redes sociais, essas mídias digitais, entre outras, e o agravamento, né? Ele traz para a gente pensar o agravamento dessas ideologias dominantes, né? Que colocam esses binarismos. Eu acho que o seu artigo também traz questões muito relevantes para a gente pensar. Perdão, Maria. Ai, tá. Ela caiu. Eu acho que é importante ela ouvir. Eu volto. Perdão, tá? Não, tranquilo, eu estou compreendendo a situação, tranquilo, eu volto. A gente é professor, está acostumado a repetir muito. Ah, que bom, que bom. Olha ela voltando. A gente repete demais, é o que mais a gente faz. Aí, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Eu vou voltar. Perdi. Eu vou voltar um pouquinho. É rápido. Certo. O seu artigo faz a gente pensar em algumas questões, que é dentro, eu penso como artista, como professora de um campo de arte, que eu acho que você pode fazer uma reflexão sobre isso, mas são as minhas considerações finais. Que relação tem, né? Quais as relações que são tecidas entre essas redes sociais, entre Facebook, YouTube e outras mais, que eu não tinha falado antes, né? E o agravamento, quer dizer, como isso agrava as ideologias dominantes, né? Que são pautadas no binarismo, nas polaridades, e como isso também faz
o contragolpe, né? Então, isso foi uma questão que ficou na minha cabeça, né? Essa expansão das lutas identitárias que você trata no seu artigo, na era digital, né? O aumento das desigualdades nesse contexto, né? Eu acho que essa expansão das lutas identitárias, né? Ela se dá também pelo agravamento desses contragolpes contra a própria luta identitária. Tipo assim, quanto mais o seu artigo deixa isso muito claro para mim, quer dizer, será que é isso mesmo? Quanto mais se joga duro em cima, quanto mais tem essas atitudes autoritárias, fascistas, mais as nucleações disso aparecem em todos os campos, né? Em todas digamos assim, eu digo que são as caixas, né? As caixas abertas, a caixa da luta do movimento negro, a caixa da luta do movimento dos povos originários, a caixa da luta da comunidade LGBTQIA+, e lá vai, né? Então, assim, eu acho que seu artigo traz isso. E, por último, né? Deixa eu ver se eu botei aqui, né? O que é que a era digital faz com tudo isso? Quer dizer, a tentativa que ela faz, eu vi isso de um comentarista, eu não lembro o nome agora, mas foi com base no que ele falou que eu comecei a pensar também no seu artigo para essa consideração final. Parece que nessa era digital, tudo que a gente apresenta, tudo que a gente diz, parece que perde o valor. Parece que amanhã precisa que a gente se supere, que amanhã a gente tenha algo mais que isso, porque a gente está sempre em evidência, a gente tem que sempre se superar. Imagine se isso afeta aquelas pessoas que não estão dentro desses núcleos, né? Que não estão dentro da luta antirracista, que não se veem dentro desses campos de luta, ou não se veem, pelo menos, com empatia por essas lutas. Imagine para as mulheres, homens, todos e todas, né? dentro da luta anticapacitista, dentro da LGBT, dos LGBTQIAP+, dentro de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Né? Então, as pessoas ficam com o sentido de que elas não fazem o suficiente e que, se elas fazem, amanhã elas têm que fazer melhor. Imagine isso para quem não tem recurso, essa exigência. Né? Então, isso também é uma questão que está aí na rede, né? Amanhã, porque você está sempre em evidência, tem que mostrar que você está bem, que está melhor. E, na verdade, você já fez alguma coisa. Né? E as pessoas vão baixando a estima, vai dando esse vazio, essa liquefação, como diz o Bauman, né? Tudo escorre, tudo se liquefaz, inclusive o amor, né? Então, o amor, o afeto, que eu acho que é uma coisa que a gente, artista, sabe o que é isso, não há arte sem afeto. Não há vida, na verdade, sem afeto, né? Então, eu acho que o seu texto também traz isso, traz traz esperança para a gente pensar e propor coisas com muito afeto, né? Eu acho que a gente tem que ter muita amorosidade numa vida tão difícil, tão dura, com as pessoas passando fome, com as pessoas sem emprego, com as pessoas doentes, com as pessoas em situações de extrema pobreza, que, infelizmente, voltamos a isso, né? Então, acho que é esperança. Nós temos que produzir conhecimento de esperança. Acho que é isso. Obrigada, gente. Raíssa, quer fazer uma fala final? Ou quer fazer um agradecimento, alguma coisa? Agradecer mesmo, talvez. Agradecer a escuta, os problemas de conexão, a paciência de vocês pelas quedas e volta, queda e volta. Mas foi uma noite de muito nutriente para mim, para a minha vida, para a minha pesquisa. Agradecer demais, demais, demais mesmo. Primeiro, queria agradecer a Raíssa pelo seu esforço. O seu artigo foi, né, nós acompanhamos todo esse trabalho, né? Eu acho que tem uma reflexão muito interessante. Eu já mencionei aqui. Queria agradecer a professora Maria de Lourdes pelas contribuições, pela mensagem final, que eu acho que foi muito bacana, e dizer também para a Raíssa, né, que o artigo ele deve compor um livro do Instituto, um ou dois. Aí nós estamos discutindo ainda como é que vai ser essa construção, né? Mas, de qualquer maneira, vai estar disponível para todos, né, dentro do site do Instituto. Né?
que eu acho que esse é o nosso papel, de produzir, né, estudos e pesquisas e torná-los públicos para o conjunto da sociedade. Boa noite a todos e obrigado.